A blindagem mental positiva. O que é a blindagem mental, Fê? Seria você se fechar aos pensamentos negativos e sugestões negativas do dia a dia, que vem através da internet, que vem através das notícias. Quer dizer, não que você vai negar, você vai falar, não, o mundo é uma maravilha. O que está acontecendo na vida dos outros, não está acontecendo na sua vida. Então, é você focar na sua vida, focar no melhor, focar no positivismo e, consequentemente, todas essas coisas acabam não te afetando e não interferindo. Cris, eu acho isso fantástico, tá? Dou maior força, faço isso no meu dia a dia, tá? Dá resultado. Isso é uma coisa que eu venho fazendo e venho vendo o resultado. Tem que tentar, né, Fê? Tem que fazer. Tem que fazer, né? Não é tentar, tem que não fazer. Não é amanhã, né? Não, é hoje, é o agora. Não, é sempre o hoje, agora. Sempre o agora. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Adivinha quem está aqui nos nossos estúdios? Fernanda Palhares, nós temos ele, Irineu Toledo, o mestre, o grande, ele que é radialista, locutor, mestre de cerimônia, palestrante e escritor. Como radialista, locutor, já passou por grandes rádios, né, que foi e TVs também, a extinta TV Manchete, a Rádio e TV Cultura e a Metropolitana FM, entre outras. É um dos sócios fundadores do Clube da Voz, foi coordenador e produtor da Nova Brasil FM e hoje está aqui para trocar uma ideia com a gente. Ufa, até que enfim, viu, Irineu? É difícil, viu? Que currículo, hein? Bom dia, Irineu, tudo bem? Quando a gente vai ficando velho, a gente fica muito passado, entendeu? Eu sou um cara com pouco futuro. Mas muito passado, é inversamente proporcional. Mas, cara, outro dia sintonizando vocês, vendo pela internet, fiquei maravilhado com o trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito Parabéns, eu acho que é a gente que devia falar isso para você. Vou valer da máxima da Fernanda, ela pediu desculpas por ontem, por hoje e por amanhã. com essa voz aí, essa expertise toda, tudo bem, Irineu? Que é isso, parabéns a vocês. Eu sou um cara já desde muito tempo entusiasta aí do canal web, da mídia democrática, do Seja Mídia, e hoje é muito legal a gente ver o mundo mudando graças a isso. Eu que, né, estou com 57, comecei em 78, dentro do AM ainda, né, onde a mídia tinha um outro tipo de controle. Hoje a gente é dono da informação, o mundo mudou, é uma grande revolução em curso e a gente está dentro dela. Exatamente. Parabéns a vocês que estão nesse trabalho bacana aqui no Conectados. Eu estava vendo sua história, ouvindo a sua rádio e tudo mais, e aí eu estava pensando em como começar essa entrevista, e até, assim, é um pouco difícil de começar, né? Mas eu queria falar para você, queria começar falando sobre o web. O que você acha da rádio web, você que está nesse meio agora? O que você acha disso que você está falando da mídia democrática? Bom, eu acho o seguinte, eu trabalhei, né, em estruturas, né, grandes. As estruturas grandes, como todo no mundo, tem dançado. Isso não é ruim, porque hoje a gente tem uma pluralidade, uma diversidade, uma possibilidade de manifestação. As pessoas estão enriquecendo, né, a sua vida, os seus conhecimentos, voz, né? Porque tem essa troca, né? Antes a gente falava unilateralmente, no AM, no FM. Hoje você fala, a pessoa já está entrando aí, já está reclamando, já está dando cura. Medo. Antes tinha também, a pessoa dava, né, ligava e tal. Aliás, as grandes coisas que eu aprendi na vida em rádio, eu aprendi com ouvinte. Claro. O ouvinte é que me ensinou a ser ético, a ter responsabilidade com a informação, não foi faculdade, não foi... É o ouvinte que ensina a gente. Então, hoje, nós fazemos parte de uma grande massa onde a gente tem essa interação e enriquece o nosso conhecimento com o conhecimento do ouvinte. Então, isso é perfeito enquanto sociedade, eu acho. Irineu, e hoje o contato com o ouvinte é muito maior, né? Do que antes, né? Porque eu digo isso porque, assim, o cara que escrevia para a rádio antigamente, ele era um louco, né? Ele parava para escrever o tempo dele, ia lá, colocava no correio, mandava uma cartinha para a rádio. Era uma dedicação muito grande. Hoje em dia, está no Twitter, você manda e às vezes o locutor que está na hora fazendo o programa, ele chega a mensagem para ele, né? Imediato. Isso é muito legal. Isso mexeu com a nossa cabeça. Mexeu com a nossa responsabilidade de comunicadores. Mudou uma estrutura de comunicação, né? Mas isso tudo é bom, porque a gente já faz isso no nosso ambiente, com os amigos, né, com as nossas redes sociais, né, os nossos laços fortes, os amigos. Agora isso está ampliado,
né? Então você faz aí um controle disso, mas é muito legal. A gente tem tido sacadas muito grandes, muito boas, porque multiplicou, né, o número de ideias e possibilidades. O mundo é essa coisa linda que a gente chama hoje de colaborativo. Todo mundo participa daquilo que se constrói em todas as áreas. E a gente vê a vida... A gente vê mais a vida, né, nas redes sociais, o dia a dia, né? Então, se você não está conectado como você, quer dizer, você está fora. Você tá fora. Se você não está no sistema, não faz parte dessa corrente, dessa rede, você está fora. Não tem, e também não tem como estar fora, né? Então, Irineu, você acha que a rádio web é um pouco do futuro? É um pouco o futuro? Não, a rádio web é o presente. A rádio web somos nós, é o que nós estamos fazendo aqui, é o que eu estou fazendo há 4 anos, quando eu deixei o modelo tradicional. Não que eu deixei por bronca, por nada, mas porque muda. Eu já sou independente desde 96. Essa era a minha próxima pergunta. O que te fez migrar para a rádio web? Não, me fez migrar para a rádio web também o desemprego. Eu imaginei isso. A falta de possibilidade. Chega um momento que você está dentro de uma estrutura, o mundo mudando, e as grandes estruturas não mudam, a mentalidade é muito travada. Vocês conhecem organizações. As oportunidades são pequenas. Isso nunca coube, né? As ideias individuais, que é uma coisa legal, a sua possibilidade autoral, a sua possibilidade editorial, nunca coube numa organização, não cabe ainda nas grandes organizações. Então, quer dizer, você fica sempre num conflito editorial, mas não existia outro meio. Então, ou você estava dentro, ou você não estava. Agora não. Agora a gente tem um meio, tem a web. Então chegou algum momento, eu pensei, antes de eu tomar um pé na bunda, saio eu, porque eu não tenho mais paciência para falar de futuro com quem está preso ainda no passado. E eu não estou falando de gente velha, não. Eu sei disso. Porque uma questão de mentalidade é isso. Quando você está na zona de conforto, você entra numa caixa, né? Entra numa caixinha e fica ali quadrado, né? Você não tem como sair daqui. Mas você está ali, eu falei assim, eu já tenho o discurso da independência há trocentos anos por causa da minha vida. E aí teve essa possibilidade, já que eu falo isso, então não estou tendo o resultado financeiro que eu espero, não estou corrompendo o meu modelo editorial, estou fazendo concessões. Então você fala, bom, eu acho que chega, porque, de qualquer maneira, também tem a questão cíclica da vida da gente. Então, você fala assim, daqui a uns dias, naturalmente eu vou estar fora, mas eu não preciso estar fora nunca. Sim. Então, deixa eu sair né, para honrar tantos anos que eu tenho. Então, deixa eu dizer, eu é que estou saindo. Antes de você me mandar para aquele lugar, eu já estou indo. A concepção... Mas você... Desculpa, Cris. Eu ia falar que a concepção das rádios FMs, ela mudou bastante. Né? Você não tem mais essa atuação. Hoje em dia o locutor ele apresenta, dá horário, ele apresenta a música, depois ele fica 1 hora de música, né? Ele não tem essa interatividade. Depende, tem alguns programas que ainda na FM que são fortes. Você fez muito programa lá que constitui o seu nome, né? Exatamente. Eu não estou aqui para falar mal do tradicional, não. Eu gosto do tradicional. Claro, se eu tiver alguma oportunidade dentro do meu ideário no tradicional, eu acho que é muito legal trabalhar na mídia aberta. Mas sim, ela está atrasada, sim. As rádios modernas são antigas, por causa disso que a Cris falou. As rádios modernas são antigas, elas estão com uma mentalidade antiga. O pensamento, a cabeça é analógica ainda. Se tem Spotify, tem Netflix, eu tenho que fazer o que vocês fazem aqui, eu tenho que pensar em conteúdo, eu tenho que falar com gente, eu tenho que ler o mundo. O mundo está mudando, nós precisamos aprender a ler o mundo. Então, essa é a tônica. Porque música, e é estatístico esse, as pessoas estão indo buscar música de outra maneira. Eu sei que a programação de rádio é diferente do que um jovem de 15 anos ouve, do que eu quando tinha 15 anos nos anos 70. Então, tinha lá, claro que tinha uma influência, tinha um mercado, tinha as gravadoras influenciando a programação musical. Mas hoje é demais, é demais. E todo mundo está com o saco cheio disso. Então, o que a moçada está fazendo? Vai ouvir o seu próprio repertório, escolhe o seu canal. Você tem mais de 100 mil rádios aí no TuneIn, inclusive a de vocês, inclusive a minha. Impede igualdade com a Jovem Pan, impede igualdade com a Mix, impede igualdade... Por quê? Porque o Google não aceitou diferenciar as rádios tradicionais das rádios web. Olha. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Aqui no Brasil, inclusive, teve gente tentando influenciar o Google para separar, fazer... Não, olha, vocês estão lá, vamos fazer uma janela aqui onde estão as rádios que representam, não sei o que lá.
O Google, você quer? Vocês estão loucos? Acabou isso aí. Aqui, rádio... Então, quer dizer, o Google não tem esse... bacana. A minha rádio, a rádio da Polônia, a sua, a rádio, sei lá de onde, está lá em pé de igualdade. Se você tem a sua comunidade, você tem relevância dentro dessa grande comunidade colaborativa do mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Irineu. Você acha que o fato de você ter montado a sua rádio fechou portas com as rádios tradicionais? Não, não fecha, não. Eu acho que não fecha. A gente precisa criar a mentalidade sempre de andar junto. As rádios abertas, as rádios FM, AM, né, que muda agora, ou qualquer outro tipo de canal aberto, né, por transmissão em frequências aí, são muito importantes, e se a gente soubesse alinhar, é um baita poder. Eles não te encaram como um concorrente? Não, eu acho que não. Eu acho que dá para somar as coisas. Se eu tenho um baita de um time, numa comunidade forte, e vou para uma rádio de manhã, eu já tenho um relacionamento com o público, né? Então isso passa a ser um capital meu. Eu tenho um capital, olha, gente, agora eu estou de manhã ao vivo e tal, em tal rádio, assim, você ouve 24 horas aqui, mas a gente está lá com isso, com aquilo, junto com a rádio tal, quer dizer, você promove a rádio tal, você melhora a rádio. Não, se uma rádio pensar assim, ela está perdida. Eu reparei que na sua rádio você levou, ou não sei se é um quadro, do Jazz Master. Sim. E que é da Alfa. Que é da Alfa atualmente, mas na verdade ele é do Paulo Mai, né? Entendi. Ele é de um produtor amigo, começou comigo lá, trocentos anos atrás, na Morada do Sol, Paulo Mai. Namorada eu tenho um grande amigo que está ouvindo aí, o Ulisses, um abraço, Ulisses. Ele está ouvindo, com certeza. Então, o Paulo Mai começou, assim, vou contar uma intimidade, o Paulo Mai, eu era o coordenador, o diretor artístico da Morada do Sol, e o Paulo Mai estava no tiro de guerra. E eu contratei o Paulo Mai, né, para a Morada do Sol, né? Depois ele me sustentou aqui também, porque ele é um cara de marketing, ele fez uma ponte muito interessante que me sustentou dos 6 anos, com um grande patrocínio, porque a vida tem isso aí. Você nunca troca, sabe, né, se você está em cima ou embaixo, mas é assim. Então, o Paulo Mai tem esse programa que é independente, ele põe aqui, porque é legal, porque eu gosto. Ele fala de música, fala de conteúdo, tem um baita num repertório bacana, um filtro, pessoal, vem para cá. Eu amo. É qualidade. Porque eu não quero deixar de ser rádio, né? Claro, não quero deixar de ser rádio. Não. Nós estamos fazendo a mesma coisa, só que queremos falar de conteúdos diversos, com essa liberdade. Irineu, eu vou te falar uma coisa, eu acho que para quem ouve música, que você estava falando dessa troca do Spotify, a Rádio Web ganha numa coisa, qualidade. Eu adoro ouvir música ainda, prefiro ouvir música na Rádio Web porque eu prefiro a qualidade, que, por exemplo, aqui é HD, a sua também é isso aí. É isso aí. Irineu, deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, quem quiser mandar perguntas pro Irineu ou pro Tribo Urbana aqui, manda pro WhatsApp, que é o 945802334. Ô, Irineu, onde é que você começa? Como é que, o que você faz primeiro? Assim, o seu primeiro trabalho foi no Folha da Tarde, foi isso? Não, no Folha da Tarde não, foi Folha da Estrada. Eu fui fazer intercâmbio cultural em Botucatu. Adorei! A minha filha foi fazer esse intercâmbio em Botucatu. Eu sou Zona Lost, né? Aqui, todo mundo Zona Lost. Eu sou Zona Lost, com muito orgulho. Eu nasci de parteira no Tatuapé. Olha, depois fui morar lá nos confins do Catanduva, quando o rio tinha lambari. Ou seja, você nasceu da forma correta, pelas mãos de uma parteira. Isso. Daí vivi a minha infância aqui no Jardim Independência, ali perto do Linhas Correntes. Eu tô ali, ali. Fui comerciário, fui operário. Eu fiz um grande erro da minha vida que eu achei que não ia dar... achei que não tinha futuro, né? Até fui radialista por um dos erros que eu fiz. Erro, eu achava que metalúrgico não tinha futuro. Verdade. Eu fui funcionário... É porque não existia rádio web ainda. Eu fui funcionário da Ford, mas como estudante. Eu estudei, aliás, deu uma saudade quando eu entrei aqui, o Ipiranga. Eu estudei aqui no Conde José Vicente, eletrotécnica, aos 15 anos. Nossa. Eu fui um dos selecionados, entre um bando, né, algumas centenas de garotos. Eu fui um dos 25 selecionados naquele semestre, naquele ano, para ser estudante pela Ford e ainda ganhar um salário de maior para estudar. Nossa, que delícia. Bom, mas daí eu fiquei 6 meses, eu vi que estava um conflito. Embora eu recebesse, eu pedi as contas. Eu, né, como estudante mesmo, deixei de ganhar para ser office boy ganhando menos. Porque eu falei, eu estou atrapalhando as pessoas aqui, eu acho que não é isso que eu quero.
Era um estágio, é isso? E aí fiquei meio na linha de comércio. Não é um estágio, é um curso mesmo. É um curso profissionalizante. Eu teria me aposentado a essa altura, já estaria bem. Certo. Agora, se eu tivesse entrado, como eu entrei em 74 na Ford, né? Estudando aqui nos se eu tivesse, naquela época, me engajado sindicalmente, eu teria outro futuro. Eu acho que estaria em Brasília. Isso poderia ser um presidente. Eu achava que não tinha futuro. Ele tem todos os dedos. O negócio era comunicação, eu falei, bom. E aí, por nada, né? Como comerciante, daí acabei indo para Botucatu para ser comerciante. Embora eu tivesse já vontade de escrever. Você tinha quantos anos nessa época? Eu estava com 16 anos quando eu fui para Botucatu. Então, aí nessa época você já tinha se descoberto com isso, quero fazer comunicação? Não, eu gostava de informação, gostava de ler, gostava de música, gostava de... Falava bem, já tinha essa voz assim? Tinha, minha voz mudou aos 13. É mesmo? Não chamava atenção, quando eu falava, chamava atenção. Eu tinha uma carinha, um rostinho bonitinho que nem o seu, assim, e tinha um vozeirão, então, para a época, isso aí era um ativo, né? Ter um vozeirão naquela época em rádio ainda era esse modelo. Era a característica da época, né? Bom, daí eu fui para Botucatu, escrevendo, acabou indo para o jornal, daí teve um teste na rádio, que os meus amigos falaram, vai lá, acabei indo e fui selecionado, e aí eu comecei na Rádio Municipalista de Botucatu em maio de 78. Mas você gostava de rádio ou foi assim, vai lá fazer um teste? Gostava de rádio, eu ouvia muito Excelsior Difusor aqui, que eram as rádios da época, roqueiro, metaleiro de primeira hora, claro, heavy, né, total, de Purple, Grand Funk, Led Zeppelin. Só coisa boa. De Morrison, aquelas coisas da pós-60, né, mas daquela virada, e então eu tinha isso aí, mas eu achava que isso não era coisa para mim, eu tinha uma cabeça politizada, eu achava que rádio era coisa para artista, que eu era filho de operário, que, portanto, teria que ser operário, eu teria que mudar o país de uma outra maneira. Quando falavam para mim de rádio, as meninas, né, você chega no interior para fazer intercâmbio cultural, isso é carne nova, né? Então, as meninas, você faz mais amizade com as meninas do que com os caras, né? E os caras ficam pé da vida com você, e aí você fica... Mas as meninas falam, não, vai lá na rádio, porque estão fazendo na rádio. É paparico, né? Porque eu sou um pouco de fora, ainda tem... Mas daí um amigo meu veio e forçou, o Miro, falou assim, não, Irineu, você tem que ir, você vai fazer o teste, porque eu era de fazer discurso, né? A gente ia pro bar, eu subia na mesa, qualquer tema, eu subia, aniversário é para falar... Então, peraí, não é que você tinha uma baixa estima, alguma coisa assim, você só não acreditava em você na rádio, não, é isso? Você acreditava em você como político, sindicalista? Como posicionamento mesmo, eu achava que era coisa artística, eu ia me iludir com aquilo. Entendi. Sou de uma família muito pobre, né, já também tinha um irmão lá que tinha mais condições de ser artista, que minha mãe levava na Rádio Nacional para ver se emplacava, porque ele fazia música, que ele cantava, era bonito. Enfim, e acho que depois aquilo ali não... Deu certo? Não deu certo, não. Então, isso que eu vi, acho que era mais a ilusão da minha mãe de querer. Entendi. E por outras vias, acabei sendo eu o artista da casa, depois fiz uma tele-rádio. A minha mãe passava ali, quando eu estava na Manchete FM, nos anos 80, eu sou da geração anos 80, passava naquelas lojas ali na Barão de Itapetininga, tocando FM, um dia estava falando lá, ela chegou para mim, esse daí é meu filho. Olha só. Então eu virei o artista da família, mas não sei cantar, não sei dançar, só sei falar, só sou um caboclo falador. Só isso, fala, só isso, né? A gente está lutando para aprender. A maioria dos locutores, né, da tua época, assim, todos eles vêm do interior de São Paulo. Eu já observei isso. O interior era a nossa escola, né? Não é? As rádios de São Paulo, e eu ouvi gente do interior para pegar características. Do esporte também, né, Irineu? Um monte de gente do esporte, quase tudo do interior, né? Ainda. Mas você vê que tinha um negócio bonito nas rádios, que era interessante. Eles iam para o interior para ver assim, gente que tinha uma característica, eu quero esse cara na minha rádio. Ele tem o jeitão da rádio, mas tem o jeito dele. As rádios, um dos pecados que as FMs têm até hoje, elas pararam de fazer isso. Não, elas têm uma rádio e depois todo mundo vai para aquele modelo. Antes você combinava, ó, Antena 1 é assim, a Manchete é assim, a Jovem Pan é assim, a Cidade é assim, tem o jeitão dela, a identidade dela, mas ela ia para o interior, ó, tem aquele cara, tem o jeito dele, e você combinava a sua identidade com a identidade da rádio, que enriquece muito mais o veículo. Né? Infelizmente, hoje é tudo padrão. É quadrado, né? Todo mundo do mesmo jeito. Né? É essa diferença de web, que você coloca a tua essência ali, né? É isso aí. É melhor ter poucos ouvintes e bons e alinhados aos valores que tem uma rádio,
Porque hoje a mídia está assim, você tem um grupo, tem uma comunidade, não precisa ter um caminhão de audiência, porque isso não existe, mas tem um valor, tinha um princípio ativo muito forte, né, que eu gosto muito desse termo, tenho trabalhado nesse princípio de, olha, esse é o meu valor, é isso que eu faço, aí eu crio um contágio dentro dos valores que eu tenho, isso a web permite. E aí você vai ganhando em função desse contágio, em função desses valores que você reforça dentro do seu canal. A sua identidade, né? Bacana. A sua identidade, a sua verdade. É isso aí. O Irineu, chegou uma mensagem aqui do ouvinte, o Alaor Bartolomei, de São Paulo, você conhece? Olha só, ele falou, esse cidadão aí só não é meu mestre porque sou um péssimo discípulo. Que é isso? Explorem mesmo, porque tem muitas e belas histórias, abraço em todos, em especial ao Irineu. Pô, beijo, Alaor, você é o cara, o Alaor é um parceiro, né? Que é isso? Não existe mestre, Alaor. Você sabe que outro dia eu estava ouvindo um grande radialista que gostava de ideias como eu, mas ele é muito anterior a mim, um cara que já se foi, o Carvalhão, né? Antônio Carvalho. Outro dia estava na internet, né? Ele falando de mestre, né? Que aquele Nostradamus, né? Que fazia aquelas previsões fantásticas e imaginava coisas, escrevia, tinha lá uma grande credibilidade. Um dia ele conheceu o mestre dele. História do Carvalhão, não estou reproduzindo o Carvalhão, até em homenagem a ele. Ele encontrou o mestre dele, só que o mestre dele não era quem ele esperava. O mestre dele era como se fosse um garçom numa taverna, entendeu? E o Nostradamus perdeu totalmente a força dele quando ele se decepcionou com esse mestre. Quando ele descobriu, ele achava que o mestre dele era alguém muito... sobrenatural, né? E era alguém muito... que ele não esperava. Então, nós precisamos reconhecer os nossos mestres. Os nossos mestres, como falei, o que eu aprendi, os meus mestres foram os ouvintes. Embora eu tenha convivido com gente muito inteligente, com um grande repertório, eu fiquei ali do lado que nem uma esponja, querendo aprender. Se aproxima, né? Mas quem me ensinou, falou assim, olha, você está errado, foi ouvinte, que me deu bronca, que me disse que eu fiz uma grande besteira, que escreveu falando alguma coisa que pegou fundo e me orientou. Graças a esses ouvintes, eu consegui manter a minha carreira e mudar quando eu precisava mudar. Eu tenho uma máxima, Irineu, não tenha ídolos. A gente... não gosto de ter ídolos. A gente amadurece e vai matando os nossos mitos, os nossos ídolos, faz parte, né? Tem que matar até o pai, porque senão a gente não nasce. Ô, Irineu, como é que foi essa sua transição do interior para São Paulo? Eu gosto de cidade grande, eu gosto de cidade pequena, eu não posso reclamar, porque onde eu estive bem, eu cheguei para ficar. Eu tive experiência de ficar fora também do Brasil, num micro sabático, né, de alguns meses, e me dei bem. Eu estava em São Paulo, estava bem, estou na periferia, eu estou bem, Camaleão, né? Estou em Botucatu, estou bem, estava em Araraquara, estou bem, estava em Ribeirão Preto, estava bem, estava em Bauru, estava bem, Porque onde eu estou bem, onde tem gente que eu possa ter vínculo, todos os lugares onde eu vou eu tenho amigos, todos os lugares eu vou eu tenho a minha casa, eu revejo amigos depois de 20 anos, é como se tivesse... Mas você tem não tem, Fernando, uma áurea? Aqui, ó. Com certeza. Maravilhoso. Com certeza. Obrigado. Que é isso? Mas o Irineu Irineu é uma inspiração para toda uma geração de locutores. Lógico, inclusive pra gente, né? Ainda que não tenha essa situação do ídolo, né? Uma voz referência. A Cris estava comentando uma coisa super interessante antes de você chegar, e até a gente vai chegar nisso, né, Cris? Que é o fato dela ter reconhecido, ela ouvia num período muito bom da vida dela, o seu programa, o Nova Manhã. E assim, era uma época muito boa da vida dela, né? Ela curtia aquilo junto com você. E aí, de repente, passou, e quando ela te reencontrou, ela reconheceu a sua voz, e ela foi remetida àquele momento, que é isso que a voz faz, né? Aquele momento legal. É muito bom isso. Eu sou muito grato a essa profissão, e ela me permitiu participar de histórias de tanta gente. E especialmente eu consegui, por uma obra quase do acaso, revitalizar a minha vida, encontrar minha missão pessoal, depois de já ter feito o sucesso. Eu digo o sucesso, ter trabalhado, ter se estabilizado, né? Porque quando eu comecei a lidar abertamente com aquilo que eu acredito, com a visão, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso, para ser positivo. Então, quando aconteceu isso, revitalizou, e eu ouvi histórias das pessoas.
precisa tomar um baita cuidado, porque eu ouço muitas histórias das pessoas que estavam em situação ruim, outros que estavam felizes, e gente que vem contar para mim a história e chora e fala, e eu estava lá, e é uma coisa muito louca, né? Você fala assim, peraí, eu não tenho absolutamente nada de messiânico, tive sempre esse cuidado de atribuir a mim qualquer valor, mas é claro que você descobre a grande responsabilidade que é uma missão de comunicador. Interferir na vida das pessoas, né? Agora você está falando com tem gente que está com rasgo na alma. E o comunicador é alguém que fala com a alma das pessoas. O comunicador é alguém que vai lá e estabelece um contato mágico, místico, é um contato de valor. Às vezes a pessoa não tem uma comunicação com o entorno dela, por causa dessas travas que a gente sabe, emocionais, da psique, emocionais, da comunicação, das dificuldades todas que a gente tem. E às vezes alguém de fora, o rádio tem esse elemento mágico, é alguém com quem você estabelece um contato afetivo, espiritual, e aquela pessoa consegue te ajudar. Então não é o Irineu, é o comunicador, é esse mito que existe também na gente, que está falando com quem a gente não conhece. Não é maravilhoso você abrir um microfone e você imaginar que, né, por exemplo, no tempo de Transamérica, que eu estava com mais de 40 emissoras repetindo, a audiência de cobertura era 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Uau. Agora, quando eu abro o microfone, com quantas pessoas eu falo? Com uma. Você fala com uma, você fala com a alma de uma pessoa. Então, todas as pessoas são um. Então, todas as pessoas sofrem, talvez, das mesmas angústias, elas têm as mesmas inseguranças, têm os mesmos medos, têm sonhos, precisam todos os dias validar a sua força, a sua coragem. E nós, comunicadores, temos esse papel sensível, delicado. É para ser humorado, é para ser legal, é para ser informado, mas é para ser altamente ético e respeitoso com aquele ser, com aquela alma que está do outro lado. Mesmo que ela brigue com você, mesmo que você entre em opiniões que às vezes são conflitantes, você precisa ter esse cuidado de relevar e entender e acomodar, porque esse é um papel de comunicador. Uma coisa que eu percebi é que você ficou emocionado quando você fala da sua missão e de levar, né, essa mensagem para o público. Isso te emociona? Mexe com a sua alma? Emociona sim. Eu sou um cara de associação livre, né? Eu não sou um cara muito de texto marcado. Quando eu faço o mesmo texto e gosto de fazer, eu mesmo transgrido o texto. Eu acho que a comunicação é um negócio mágico. A gente lida com a atmosfera do lugar, das pessoas do lugar, e ali que vem o texto, ali que vem o argumento, e é ali que te alimenta, e ali que também vem a necessidade, o que é que você tem para entregar. Então, para mim, é sempre emocionante. Me emociono facilmente quando, de repente, eu entro em alguns assuntos e às vezes eu mesmo não consigo sair, eu também nem sei de onde veio e não tem nenhuma nota espiritual nisso. Ou se tiver, eu não sei. A gente não sabe, né? Mas eu sei que tem a ver com as pessoas ali, com a sintonia, quando eu vejo o olhinho delas brilhar. Irineu, você tá com... Mas conduziu todos nós fomos acompanhando sua narrativa, assim, e todo mundo ficou quietinho. Você tá quantas vezes por semana no ar? Então, hoje só estou gravado. Eu estou fazendo uma reformulação do meu modelo lá da Rádio Positiva, né, que é uma rádio que se alinha com vocês aí na web. Que tem tudo a ver com o nome, é fantástico, né? Então, eu quero consolidar o modelo de imagem e conteúdo, quero ter mais agilidade, eu consegui atrair um grande grupo de pessoas para ser até colaborativa, mas... De qualquer maneira, é uma estrutura e a gente não tem capital, nós ainda vivemos sem patrocínio, tirando de um lugar para colocar no outro. Então, eu tenho um pacote de gente disposta a me ajudar, mas eu preciso criar uma estrutura para ser ajudado. Sim. Porque aí cria uma alta responsabilidade, né? Para a gente, eu estou com você, estou com você, estou com você, e aí eu preciso desenvolver textos, modelos para enriquecer a rádio. Então, eu estou só gravado. Quero criar algum modelo, a hora que ela tiver algum estofo maior assim, aí eu fico preso ali em algum horário, porque eu gosto muito de estar ao vivo. A Positiva está no ar desde quando? Ela está no ar desde 2010, mas desde 2013 que eu passei a
quando eu saí da Transamérica FM, é que eu falei assim, bom, agora essa é a minha rádio. Então ela ficou um pouquinho ali, depois deu uma mexida e agora estou indo para uma grande mexida, com mudança de site, com incorporação de imagem e com incorporação de outros conteúdos, para ver se ela fica cada vez mais viva. Irineu, e ela parte de um projeto, de um quadro que você tinha, de um programa que você tinha na rádio, não era isso? Ela, na verdade, ela mantém esse diário, que é o tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Ou, mais importante do que a notícia, como você vai enfrentar a realidade. É uma rádio ligada, claro, à notícia boa, à boa perspectiva. O nome já diz. De futuro. Entra nas nossas dicas de hoje. A boa perspectiva de futuro, porque ajudar as pessoas a construir o mundo. Porque o mundo, como você estava falando antes aqui na sua abordagem, o mundo é construído primeiro pelas nossas projeções, pelas nossas ideias. Sim. E se a gente é contaminado por essa mídia que trabalha, né, com a parte negativa sempre, isso não é só no Brasil, é no mundo todo. É mundial, né? Isso limita praticamente a nossa criatividade, a nossa possibilidade de enfrentamento dessa realidade de um jeito positivo. Então, paralisa as pessoas. Né? A proposta é notícia relevante, conteúdo relevante, música de qualidade. Mas o importante é ser falada, é falar com as pessoas, então é nesse sentido. A gente fala muito de argumentos de cultura de trabalho, de negócios, saber corporativo, porque todo mundo trabalha e é preciso dar um bom significado para o trabalho, uma boa eficiência para aquilo que é uma coisa bem faz. Segmentada, né, Irineu? Você acha que a tendência é ficar mais segmentado, as rádios webs? Assim, eu acho que o caminho da rádio web, eu acho que é totalmente segmentado. Isso, né? Você saber o que você faz, para quem você faz porque o cara que ouve a sua rádio, ele vai ligar lá, ele sabe o que ele vai ouvir. Porque senão as pessoas vão para a rádio aberta. A rádio aberta tinha essa limitação de querer atender todo mundo. Nós precisamos ter um bom objetivo, né? E reforçar esse objetivo, enriquecer esse princípio ativo, porque é aí que você tem contágio. Se você é uma rádio que tem um enfoque de sustentabilidade, seja uma boa rádio de enfoque de sustentabilidade. Se você tem uma boa rádio que fala de temas femininos, enriquecer o tema feminino, que é um tema, né, cada vez mais importante para a gente lidar agora, vamos trabalhar com isso de uma maneira legal. Então aí você vai... Tem temas que são universais, mas também tem as rádios de cachorro, tem rádio pet, tem rádio para tudo, entendeu? Mas é muito legal isso. A pessoa vai para lá, ela sabe que tem um conteúdo direcionado a um dos interesses dela, tá tudo certo. Então a pessoa pode ter 20 rádios, né, web, não. Ela pode ter mais de uma, né? Tá acontecendo não sei o que lá no mundo. Como você procura um bom colunista político ou um bom cientista, esse assunto, quem me orienta é tal... né? Estamos numa onda de esporte. Deixa eu ver qual é a rádio mais legal, que é mais parecida comigo para elaborar esse negócio. Então eu acho que é bom a gente ter uma boa definição de caráter, de identidade. Então, mas eu vejo assim, foi dentro do programa do Nova Manhã que você identifica ele aqui como uma revista matinal com música, né? Isso. Eu acho que foi a partir, eu noto, porque eu sempre gostei dessa temática da positividade, coisa e tal, e eu identifico que essa onda da positividade veio após isso daqui, após esse teu programa, essa abordagem. Eu acho que sim, sem modéstia nenhuma. Eu quero dizer que sim. Mas eu fui inspirado, claro, no mundo nada se inventa, não existe nenhuma originalidade nisso também. Sim. É do rádio os comunicadores positivos. Então, os grandes comunicadores que estão aí, maravilhosos, eles falam com a alma das pessoas, é que a diferença, acho que do Nova Manhã, é que grande parte dos comunicadores do AM, maravilhosos, tinha a sua abordagem para falar com a alma do outro a partir da religião. Então, a gente vê comunicadores que rezam, comunicadores que ficam um grande tempo, não tenham nada absolutamente contra, mas eles são vinculados a essa coisa da fé das pessoas. O Nova Manhã já tinha uma pegada mais filosófica, leve. Eu precisei definir isso aí, porque as pessoas também me interpretavam mal no início. Esse aqui, eu sou um cara de fé, eu não sou um cara religioso. Esse aqui é um programa que gosta de tradições. São coisas distintas. Ecumênico, né? Ecumênico, é uma coisa aberta, exato, né? Eu gosto de tradições, é um dos meus assuntos preferidos de estudo, né?
São as tradições, judaísmo, confucionismo. Tinha os contos, budismo. Não era, Irineu? Eu era contador de era história. Eu gosto de contar histórias, se vocês quiserem. Pô, eu não trouxe a trilha aqui. Oba! Eu não trouxe a trilha aqui, senão poderia contar a história. Daí a minha trilha do Insight eu ia trazer esse. Então, até o que a Fernanda comentou, que eu estava comentando lá dentro, que naquela época eu morava em Suzano e trabalhava em São Paulo. Então, a van que eu dos motoristas de van que eu costumava pegar, ele vinha escutando o seu programa. Até ele tinha comentado comigo que ele comprou o livro Insight, que é uma coleção, né? E então víamos nós dois até a estação de trem escutando, acompanhando, tinha muito né? Isso. Aí quando eu te conheci, eu sabia, locutor, coisa e tal. Aí um dia, escutando você conversando com o Liz, eu falei assim, eu conheço essa voz. Assim, de longe, escutando vocês dois conversando, eu falei, eu conheço essa voz. Eu falei, meu Deus! Meu herói! É ele, né, do Nova Manhã. Mas era um programa, era uma delícia escutar. E trouxe realmente essa coisa gostosa, essa lembrança da tua voz foi marcante, né? E trouxe uma lembrança bacana de um período em que a gente estava buscando esse aprendizado. Contar história é muito bom. Aliás, é a nossa tradição, né? Todo o conhecimento da humanidade, até outro dia, era transmitido oralmente, né? Sim. E um jeito de fixar valor sempre foram as palavras, as parábolas. Sim, Jesus utilizou das palavras para que as pessoas, das parábolas, para que as pessoas entendessem aquele conceito, entendessem aquele valor. Irineu, mas você não acha que tem um pouco também de persuasão? Tem, sim. São as personalidade. São as nossas técnicas, nosso jeito de falar com as pessoas. A gente vai aprimorando o jeito de abordagem, né? A dialética. Senão a gente... É muito fácil, a gente vai falando, que nem eu tô aqui, falo, as pessoas devem estar dormindo lá, porque eu não paro. Ninguém está dormindo. Estamos ligadíssimos. Então acho que tem que ter essas técnicas todas de segurar a atenção da pessoa para ela não dispersar, existe. Mas as histórias têm. As parábolas têm. Aliás, Irineu, eu preciso prender a atenção do nosso ouvinte aqui do Tribo Urbana, eu preciso chamar um comercialzinho. E você quiser mandar perguntas aqui pro Irineu ou pro Tribo Urbana pedir música, é o 94580-2334. Fernanda, vamos para uma pausinha? Pô, o que nós vamos ouvir agora, Leandro Vamos de Gaia? Gilberto Gil, Táxi Lunar. Ui. São 10h46, a gente volta já na programação da Rádio Web Conectados. Você está ouvindo Tribo Urbana na Rádio Conectados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com a programação da Rádio Web Conectados. Agora são 10h58. Hoje estamos recebendo nos nossos estúdios da Rádio Web Conectados uma verdadeira fera, né, Fernanda Palhares? Olha, uma verdadeira aula. Não, eu tô tendo uma aula, assim, que eu não tive na minha vida toda, Olha, né? não fala do Senac, não fala... estou falando nada, eu estou falando que eu estou tendo uma aula, eu estou tendo o privilégio de ter uma aula aqui... No meu trabalho. Pra quem olha não só. sabe, o Irineu, que é radialista, locutor, palestrante, escritor, né? Eu queria falar com você daqui a pouco, Irineu. Armazém de secos e molhados, totalmente, né? Fazemos qualquer negócio, né? Ô, Irineu, você chegou aqui uma pergunta, na verdade só um depoimento do ouvinte, a Kátia Mazurega, de São Paulo, não sei se você conhece também. Conheço muito bem. Beijo, Kátia. É um grande prazer ouvir essa fera, Irineu Toledo. Parabéns, Irineu, seu lugar é atrás do microfone aberto, serei sempre tua fã. Opa, um beijo pra ela. Ô, Irineu, queria falar sobre o Irineu escritor. Você lançou o livro Insight, não é isso? Que tem 7... Aliás, a gente ganhou aqui um livro para sortear, não é verdade? Na verdade, o Insight é a história do rádio, né? O Insight é de um amigo querido, que é o Daniel Carvalho Luz. O encontro, né, do editor do Insight comigo é que produziu uma coisa fantástica na minha história, porque eu fui, na verdade, convidado a gravar um audiobook de um livro, e para não ficar passando orçamento por telefone, o cara não tinha ideia do que era isso, a pessoa da agência que estava cuidando disso, uma agenciazinha pequena, uma editorazinha pequena. Eu falei, caramba, para não ficar estrela dizendo, olha, eu não vou te passar direitos, vou gravar, eu não cobro por hora, eu não... Daí eu falei, onde é que você tá? Fui para a agência conversar, já que eu estava circulando em São Paulo, fui conversar, comecei a folhear o livro e gostei, porque era justamente aquilo que eu já fazia no ar há uns 3 anos e não tinha reunido. Eram parábolas, histórias, argumentos profissionais, frases.
Tá um livro pronto aqui e eu estava 5 meses sem patrocínio como independente na Nova Brasil. 5 meses que eu estava segurando ali a onda, né, com a equipe e tal. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu gostei do livro, eu tenho uma situação assim, eu tenho um crédito numa rádio, não sei se vende, mas eu estou com um calor muito gostoso de público, que eu já estou fazendo isso. Vamos fazer o seguinte, em vez de você fazer só o audiobook, você edita 1000 livros e eu gravo as melhores histórias do livro, fizemos 2 CDs, você investe nisso e eu invisto na mídia, que é aquilo que eu tinha. Se a gente vender, maravilha, quer dizer, eu ganho alguma coisa e aí eu fiquei com direitos conexos, né? E com exclusividade de vendas. Uma sociedade. Uma exclusividade de vendas naquele início. Então, bom, aí eu estava bem, né? Era, o Nova Manhã estava, né? Tava bombando, mas Cristina não tinha lá nada. escutando. Eu escutando. Bom, aí eu lancei o livro, daí eu comecei a ler as histórias do livro, dia 14 de novembro, porque eu ia lançar o livro de uma semana e começava a venda, eu comecei a contar histórias exclusivamente do livro, aquelas histórias que eu fazia. Agora vem aí o livro Insight, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. Tá, Daniel, eu lançava um livro com áudio, CD, tal, e aqui vou contar uma história para você. Aí começava a contar uma história. Bom, lancei o livro, em 40 dias vendemos 8.000, porque aqueles 1.000 se esgotaram em 3, 4 dias. E a gente não tinha tradição de venda em FM, né? E eu fiz uma venda muito sutil, né, ainda, contando história. Olha, se você... E as pessoas também não entendiam. Como se você contar a história do livro, ninguém vai comprar o livro porque já sabe a história. Fosse assim, a Bíblia não seria a mais vendida de todos os tempos. Mais vendido. Né? Todo mundo sabe a história. Até os caras fazem até filme dos 10 Mandamentos. Dos 10 Mandamentos, já sabe como é que vai ser o final. Todo o mundo Sacramento sabe como é que vai ser o final. Todo mundo sabe o final e continua assistindo os filmes da crucificação e de tudo. Bom, aí... corre-se, né? No final do ano, com gráfico é um problema, mas daí conseguimos produzir mais. Até o dia 23 de dezembro, vendi 8.000 a R$50. Daí resolveu meu problema de patrocínio, levantou a editora, levantou o autor e eu comecei a dar uma banana para agências de publicidade. Pô, ficar aí passando pires para dizer, olha que a gente tem um negócio. Daí no ano seguinte eu comecei a fazer eventos. Eu achei que o livro ia murchar, não. Continuou vendendo 3, 4 mil por mês e aumentou depois, ampliou. Fiquei 2 anos com exclusividade na venda. Depois a gente abriu para a livraria. Hoje tem mais de 700 mil vendidos com aqui. CD. Eu acho que eu sou o maior resultado em audiobook no Brasil. Devia no Faustão receber o disco de platina desses CDs lá. Aí, que Faustão? Para receber a platina do negócio. E é uma história muito grande. Isso redirecionou o meu esquema também. Passei a fazer, em 2001, comecei a fazer eventos, palestras, convidando palestrantes já importantes aí do cenário. E eu já comecei da nossa tradição rádio. Eu comecei como show. Comecei no Tom Brasil, 1.200 pessoas, casa lotada, para ouvir conversa numa quarta-feira à noite, e aí não parei mais. E você recebendo para isso. Irineu, então sua vida de palestrante, ele começa aí, é isso? Começa aí, na realidade, não é que eu comecei uma vida de palestrante, eu sou um comunicador, não deixo de ser um comunicador. Palestra é só um meio, né? Só mais uma ferramenta. Eu estou com palestrantes que são focados em processos, em modelos de gestão, de liderança, criatividade, motivação. Eu sou um inspirador, um cara também ligado à motivação do rádio. Então, eu já trabalhava como mestre de cerimônias dentro de organizações, fazendo eventos já nos anos 90, com aquela acomodação, né, de globalização que a gente teve no Brasil, as empresas precisando aparelhar as pessoas com uma nova mentalidade de gestão. Então, eu estava ali dentro do cenário da cultura das empresas mudando, porque eu estava em cena com palestrantes. Daí, no rádio, eu comecei a lidar com essa abordagem de manhã e funcionou. E aí eu passei a ser um catalisador desse ambiente, porque não existia ninguém que fizesse grandes eventos assim. Então, em 2001, já comecei a fazer eventos, cheguei a fazer 2 vezes via Funchal com 3.000 pessoas, dia inteiro de palestra e público classe AA, quer dizer, de gente que profissional, bem definido. Irineu, claro que o mundo mudou muito até lá. Eu estou falando das alegrias. Tem as tristezas, mas as tristezas não precisam contar mais. Conta, né? Tem a gente... Irineu, você precisava fazer coaching. Agora tá na moda, coach de cachorro, coach de mulher. Tá uma moda. Olha, eu seria o seu primeiro aluno. Mas os palestrantes que trabalham com você são de primeira linha. Eu tive a oportunidade de participar do Positive-se, né? Isso. E foi fantástico. A gente tem essa preocupação desde sempre em ver qual é o compromisso do palestrante com aquilo que ele fala, se ele também tem essa capacidade fácil de comunicação, de encantar pessoas e levar algum conhecimento. Irineu,
Desculpa, perdão. Esse livro que a gente tá aqui é o Feliz Dia Novo. Foi lançado em 2010, certo? Sim. Você estava falando sobre o livro Insight, Sim. E esse aqui é o Feliz Dia Novo, né? Ele fala sobre o quê? Esse livro Feliz Dia Novo, você vê, o horário de menor universo de ouvintes é o horário que às vezes te marca muito. A minha abertura no rádio às 6 da manhã, o Insight é muito característico, mas a minha abertura sempre chamou muita atenção o jeito que eu chegava na rádio às 6 da manhã. Então, o meu bom dia. Então, que eu usava a Lorena McKinnon, Between the Shadow. E aí eu entrava, oi, com licença, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você acaba de cair no céu, do céu. Está no ar uma nova manhã, está no ar um novo dia. Feliz Dia Novo. Feliz Dia Novo, mais um dia para dar, mais um dia para receber. A partir de agora você liga aí todos os seus computadores internos, vai fazer funcionar todos os seus chips, vai fazer funcionar todos os seus aplicativos para o bem. Se ontem não deu muito certo, hoje você vai poder recuperar. Vai pro dia, vai com tudo, vai com força, vai com vontade, usa toda a sua capacidade, toda a sua genialidade. Não se economize, vai embora, está no ar uma nova manhã. Hoje você faz desse dia um grande dia, o grande dia na sua história. Então, cada dia eu pegava uma abordagem. Muito então, bom. mas é uma redundância. Todos os dias eu falava alguma coisa de improviso e ia falando. Mas enfim, era sempre você tem poder, acesse o poder que existe dentro de você, que era o bom dia. Então, esse livro aqui, ele reúne algumas abordagens que eu usei, né, durante esse meu tempo, algumas abordagens. É um livro onde uma página não tem nada a ver uma página com a outra, um livro onde você abre, porque é um jeito de dizer para você que você educa, que você é bom, que você pode fazer diferente, que você pode melhorar, que você, enquanto está vivo, funciona e pode mudar. Você consideraria autoajuda? Um livro de autoajuda? autoajuda? É autoajuda, não tenho nenhum problema em relação à autoajuda. Esse livro, eu fiz essa edição especial em 2010, que já era fruto dessa mudança, eu saindo de rádio, já era um preparativo para sair da Rádio Aberta. Tive a felicidade depois da Sextante gostar do livro e fez um lançamento. Eu fiz aqui vendendo através da minha rede. Daí a Sextante lançou para todo o Brasil, também teve 3 edições pela Sextante, num modelo compacto, um modelo mas preservando o conceito que eu dei para o livro. Então, um livro que teve essa edição premium que eu trouxe para vocês, que tem um CD, obrigado, mensagem. Tem até um rap aí, cara. Você não quer tocar meu rap aí? Pode então ser. Esse livro aí. Lá na contracapa, na saída, tem o rap Tudo Passa. Tem no YouTube, não? Tem no YouTube também. Que aqui eu não aí, pode falar. Tudo Passa Irineu no YouTube que você vai encontrar. Ô, Irineu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é casado? Entre a gente fui aqui. 2 vezes casado, papel passado, agora eu sou freelancer. Vou te fazer uma pergunta aqui entre nós aqui. Você deve ser muito assediado, né? Com essa voz, assim, mas só a mulher por telefone, entendeu? Eu sofri a vida inteira com aquela Não é verdade, Fernando? Eu sofri a vida inteira com aquela coisa do rádio, a mulher se apaixona por você, ouvir aquela voz. Depois que ela vai na rádio te conhecer, ela assim, nossa, eu tinha uma ideia tão diferente de você. Ou seja, a decepção. Eu me acostumei com a decepção dos outros ao longo da vida. A vantagem é que hoje em dia tem as câmeras, né? Na maioria dos estúdios, eu sou um sucesso só no rádio, no telefone. Olha, ele mente. Já acho aqui. Ele tá mentindo. Né, Fernando? Tem perguntas, Cris? Temos perguntas? Então, eu queria saber sobre os audiobooks que você fez. Inclusive, parece que tem uma passagem com Cid Moreira. Não, a Cid Moreira não. Quando o Cid Moreira lançou a Bíblia, era uma outra produtora que fez com ele, depois ele absorveu para ele. Mas eu fui o locutor que anunciou o Cid Moreira nessa campanha. A Bíblia, não sei o que lá. Aí eu entrava, chegou, não sei o que lá, agora a Bíblia na voz do locutor mais famoso, não sei o que lá. Isso foi anos 90, né? Aí eu era o locutor da campanha do Cid Moreira, mas ele não me conservou. Depois, enfim, a produtora foi mal, mas a Bíblia é um direito dele, ele montou o estúdio dele e é ele que ficou com... Ele se empoderou da carreira dele, né? Os direitos de voz são dele, o direito autoral da Bíblia, embora algumas editoras aí que fazem algumas adaptações tentam cercar esse direito, essa mania de propriedade que ainda existe sobre bens da humanidade é um absurdo. Então, se eu faço lá uma adaptação do texto, não, aquilo é meu, ninguém... o princípio ativo não é dele, é de outro, enfim. Mas, enfim, o Cid Moreira, que depois acho que a produtora foi mal, senão eu gravo e mantém lá o negocinho, a lodinha dele aberta com isso. Essa inflexão de voz que você trabalha, você atua isso dentro do mercado publicitário também, né? Sim, o mercado publicitário é isso aí. Pagou, levou, né? Certo.
O mercado publicitário, ele exige, ou você tem um estilo próprio, e eles compram aquele estilo. Se você contrata, por exemplo, um locutor que é um símbolo, né, da propaganda no Brasil atual, que é o Ferreira Martins. O Ferreira Martins é um cara que preserva o modelo dele, a inflexão dele, o jeito, a identidade dele vocal. Ele não muda. É aquela. Então, a empresa compra aquele valor, né, aquele posicionamento que ele deu para a voz dele, que a empresa sabe que aquilo tem um grande valor, você, eu quero o valor desta voz na minha marca. E a maioria dos locutores trabalham dentro de uma identidade que as pessoas querem dar para algum produto ou para alguma campanha. Eu faço parte dessa turma de locutores, vamos chamar assim, de standards. Quer que faz clássico? Faz clássico. Quer que faz um motivacional? Motivação. Um alegrinho. Um varejo. Um porrada, noticiário. Mas essa versatilidade é bacana. Mas atinge todos os públicos. Mas isso não é uma coisa simples. A gente que trabalha com voz, nós aqui, o Leandro, a Cris, a gente não tem a versatilidade, né? Não é essa simples, versatilidade não é simples. Normalmente um cara que toca um sax alto, ele é especialista em sax alto. Isso, é muito mais Nem simples, sempre né? o mesmo cara que toca sax alto vai tocar um sax baixo, um sax tenor, né? Então, cada um na sua, né, Irineu? Tem algumas pessoas que conseguem ter identidade em vários estilos. A versatilidade é um talento, né? É um talento, porque você... tudo bem que eu acredito que você tenha aprimorado isso, né? Você tenha trabalhado no correr da sua vida isso. Os chicotes, as direções, as pessoas dizendo, não é isso, tá ruim, daí você vai mudando. A gente e não vai imagina, né, que alguém técnicas, fale pra ele tá ruim. Não, você tá ruim sempre, gente. Não está pronto nunca. A gente não está pronto nunca. A gente tem mais recursos, porque você começa a ficar com alguns presets, né? Se não, esse aqui eu sei que ele está querendo aquele estilo, né? Tá. Então você tem técnica para alcançar. Não, esse cara quer uma coisa conversada. Agora a moda é o seguinte, eu não quero locutor, né? Tudo então, natural, né? Tem locutores que não conseguem desmanchar o modelo padrão da dinâmica, da estética do locutor tradicional. Aí, por mais que você manda ele mudar, não muda. Alguns mudam. Eu tenho essa versatilidade, meu repertório é muito rico, por isso tem de todo tipo de locução. E foi daí que surgiu o Clube da Voz? Como é que nasce o Clube da Voz? Olha, em 92, o Maziero, que é um dos grandes locutores do mercado de publicidade, teve essa iniciativa e ligou para todos os locutores que estavam atuando, o mercado se expandindo, dizendo que nós precisávamos nos reunir para que nós criássemos critérios, normas, modelos éticos de negociação e um agrupamento também para que a gente entendesse o mercado e se relacionasse com o mercado como um grupo de profissionais importantes. Então, nasceu em 92 o Clube da Voz, que deu uma grande contribuição para a propaganda no Brasil Irineu, nesses 20 anos. O Clube da Voz é um pouco disso que você estava falando, né? Quando uma pessoa vai lá é como se fosse ela comprasse um estilo de voz, né? Ela pode chegar lá e pesquisar por aquilo que ela está procurando exatamente, né? Tem uma prateleira aí tem você lá, então aí tem lá você que faz esse tipo de voz, tem, sei lá, Beto, bom, enfim, vários. Mas lá, agregou valor também, isso, né? Ao então, trabalho. foi uma coisa legal que você junta vários concorrentes, várias empresas individuais ali. E em algum momento, alguns profissionais importantes na época achavam que isso ia atrapalhar. Realmente atrapalhou. Quem não participou se atrapalhou. Por que falam mal do Clube da Voz, assim? Porque falam mal? Assim, falam, o Clube da Voz é um clubinho fechado, ninguém entra. Não, então a gente mudou a política do clube, realmente a gente tinha um critério que era assim, você, para participar do Clube da Voz, primeiro o mercado precisa aceitar você. Porque as pessoas iam procurar o Clube da Voz achando que o Clube da Voz seria a plataforma para elas conseguirem. Ia te lançar. Ia te lançar para o mercado. E então a gente pensou, não, aqui é dos profissionais que atuam, que o mercado aceitou. Então a gente criou lá o critério, nos últimos 2 anos, você tem que ter gravado pelo menos 2 peças por mês, entendeu? Nossa, para a produtora. É muita coisa então, isso, né? a princípio parece muita coisa, mas para as pessoas que estavam lá não era muita coisa. Então, isso vai ser o modelo de entrada de qualidade. O divisor de águas. Isso. O mercado mudou nos últimos tempos, o clube adotou uma outra postura, porque também realmente tem uma mudança em curso, uma provocação em curso, então tinham vários profissionais atuando. Então o que o Clube da Voz fez ultimamente, abriu, independentemente de critérios, o profissional já foi aceito pelo mercado, passou a convidar as pessoas, porque o mercado já assimilou, então a gente quer o cara dentro, porque ele precisa estar dentro
de um modelo de negociação ético, porque para reforçar também o entendimento dele de mercado. Até para não cair valor de cachê, tem essas coisas todas. Mas não é que é um clube fechado mais. A ideia, aliás, nós estamos com umas políticas agora embrionárias que já estamos trabalhando, né, com a Regina. Nós também assumimos lá. Nós temos uma presidenta. A Regina Bittar é fera. Ela tem conduzido muito legal essas novas iniciativas de colocar o clube na rua. E a gente está justamente buscando ampliar essa categoria de profissionais que atuam exclusivamente para comerciais. Então, o Clube da Voz está começando a produzir material para ser ferramenta para todos os profissionais do mercado, seja de Macapá, seja do Chuí, seja... Olha, tem aqui, você quer saber como é que o Irineu pensa o varejo, como é que o Viviane trabalha determinadas locuções. Então, nós vamos ter em vídeo, né? Material disponível. Sabe, você está fazendo os seus exercícios, mas como é que o Irineu atua com isso? Como é que o Clube da Voz pensa isso? Como é que é aquela média de profissão? Então, a gente já está abrindo. Ou seja, a gente entendeu que não pode ficar fechado. Porque senão nós vamos ser igual aqueles clubes de corregedores da justiça, viu? Só entra outro quando morre um, então não dá certo, né? Ou da ABL, né? Eu vi um do Edinho Moreno, né? Isso aí são as bios. Né? A gente começou a fazer isso, contar a história dos profissionais, porque o cara fez, o Edinho, o Viviane, que teve bio, a Lela... tá aí há 30 anos, fez a história da propaganda. E ninguém conhece, E você não conhece aquela alma, aquele sujeito. Aí a gente fez Você conhece a voz, A gente começou a fazer isso aí. Você olha, conta quem são essas pessoas. São pessoas comuns, são pessoas legais, mas que emprestaram a voz para a propaganda, emprestaram seu emocional, seu espiritual para dar valor às coisas. E está sendo muito legal. Então foi um jeito de falar assim, olha, esse é o profissional, é a vida dele, é o que ele pensa, é o que ele acredita. E a voz é uma outra coisa. Ele já é reconhecido, tem lá um repertório de mais de 10 mil trabalhos, 15 mil trabalhos em 20, 30 anos de atuação. É outra coisa. Então, o Clube da Voz está nisso daí. Agora, incomoda sim. Você falou, incomoda sim porque eu estou falando com você. Nós sabemos o valor que é uma locução, nós sabemos o que está por trás de uma propaganda. É um modelo é um ambiente de negociação. Claro. Então tem algum conflito, algum estresse, uma fricção ali para se chegar a um valor. Toda hora nós estamos negociando e o mercado é assim. Quanto menos ele pagar, melhor. E nós queremos, quanto mais valor a gente tiver, melhor. Então é sempre dentro desse modelo aí que tem gente que acha, pessoal, estrela. Mas não tem estrela no Clube da Voz. As pessoas têm uma política muito clara. Só tem estrelas, Leandro Gaia. Só tem sim. Estrela, quer dizer, é uma constelação. Então, vamos dizer, tá cheio de estrelas no Clube da Voz, mas não tem essa soberba toda de falar eu sou, não sei o que lá. Mas existe uma constelação. É uma constelação, mas cada um tem o seu posicionamento. São estrelas, mas sem soberba, tem um posicionamento legal. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo ama a profissão. Eu queria fazer parte dessa constelação, viu? Então, vocês estão aqui, todos vocês amam esse microfone. Lá nós temos um time de gente que ama essa profissão, ama falar. Quando toca o telefone, quando alguém fala, vamos fazer um trabalho, você já começa a sofrer. Tá uma concorrência, é você, o Viviane, ontem nós estamos, né, fomos consultados pelo mesmo cliente, tá vendo? O Clube da Voz, fomos consultados por um mesmo cliente. O Irineu, aconteceu isso com você? Então como é que é? Então, quer dizer, você já cria um modelo, além de ser amigos, respeitoso, de como é que a gente lida com esse cliente. Quer dizer, você concorre, daí o Viviane ganha, eu não posso ficar de mal do Viviane. Claro que não. Né? E ele não vai ficar de mal do Irineu. Mas, enfim, eu sei que ele não vai ter um comportamento antiético, né? Só para ficar com o trabalho. Vocês fazem parte de um clube. Nós vamos criar um ambiente para que o cliente fique à vontade para decidir e que o preço não esteja. Mesmo que o Viviane cobre mais do que eu, ou menos do que eu, ou menos do que ele, mas o cliente primeiro resolve quem ele quer. Depois eu fico à vontade para negociar, mas dentro de um modelo totalmente transparente. Existe um acordo de cavalheiros, diria isso. Como tem que haver em todos os setores. Eu concordo. Uma coisa que a gente tem que aprender... Ética. É uma frase antiga de um cara, e eu estou baseando o futuro nisso aí. A ética é a estética do futuro. Todo mundo perde quando a gente não tem relações transparentes. Nós estamos vendo um país como a gente está sofrendo pela falta de transparências em todas as áreas. Então, se a gente pode, dentro dos nossos grupos, das nossas comunidades, ter modelos éticos, modelos de confiança, é claro
que o meu calo pode doer mais do que o do Edinho ou do outro. Quer dizer, pinta um trabalho, o cara fala assim, não, eu não faço por esse preço. Às vezes, cada um tem liberdade de fazer o preço que quiser. Ninguém no Clube da Voz diz quanto o outro locutor vai cobrar. A gente tem uma relação transparente, é essa que é a tônica, é assim que tem que ser. Mas é muito mais simples viver com ética, né? É muito mais simples, muito mais tranquilo, muito menos trabalhoso. Não, acho que é mais difícil, é por isso que as pessoas não usam. Simples. Mas eu acho mais difícil, simples. Você sabe, Leandro, que eu acho que quando você vive com ética, você não precisa pensar no que você falou ontem para saber o que você vai falar hoje. Você tem uma linha de pensamento, você tem uma forma de agir. Você sabe por quê? Se você for confrontado com aquilo, você enfrenta, você encara, fala, não, eu falei mesmo, né? Você sabe por quê? Eu também uso essa abordagem às vezes em palestra. Você nasce com uma essência muito boa, muito legal. Se você tem o seu valor enraizado, os seus princípios enraizados, é isso que você falou. Você não precisa pensar. A sua decisão está tomada. Você não é convidado a participar de um negócio errado, porque a pessoa já sabe que você tem aquele modelo. Então, isso já é um princípio, está dentro de você. Se você não corromper esse princípio por causa dessas demandas que você tem, poxa vida, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho não sei o que lá, então que mal tem, né? Então, você vai flexibilizando, você vai corrompendo isso é um valor muito grande. Problema sério. Aí você começa a criar uma outra identidade. O seu cérebro, ele não registra aquilo que não aconteceu. Se você conta uma mentira, aquela coisa que as mães da gente, as avós, a mentira tem perna curta, porque não é registrado como verdade, como fato. O seu cérebro registra fatos, e aí ele responde a fato. Senão você tem que ficar administrando a mentira. Uma fantasia que você criou. Exato. Aí você vai lá... se torna pior, né? No interrogatório policial, o que eles fazem? Te estressam, te deixam você comer, sem ir pro banheiro, sem que lá, para você ir perdendo o controle. Daí aquilo que não é fato, que não é verdade, você evapora. Você entrega. Então, quer dizer, a mentira dá um baita trabalho. Nossa, e ela tira de você o foco, tira de você a verdade. Quando você, mesmo que você fez uma merda, mesmo que você chega, olha, ou não posso fazer, vou ter que, sabe, é diferente. Assume. Você se alivia, você cria um vínculo poderoso com a pessoa, ainda que esteja diante de uma fraqueza. Porque você é fraco, nós somos frágeis. Todos a outra pessoa somos. te respeita. Porque agora, se você fica tentando enganar, uma que você não engana, que a outra pessoa tem um canal, estão muitos canais de percepção. Não, o discurso está tudo certinho, falou tudo muito bonitinho, mas eu não acredito em nada. É isso, todos nós temos essa percepção. Quantas pessoas a gente não vê aí falando bonito, você fala assim, puxa, a vida falou bonito, olha que palavra legal que ele usou, mas é mentira. É isso, não tem vida, não falou lá né? no fundo, não falou a sua verdade. A vida é isso aí, fala a sua verdade. Pode ser qualquer uma. É que eu já falei aqui pra Fernanda, eu falei assim, quem é de verdade sabe quem é de mentira. É isso aí. Já diria Chorão do Charlie Brown. É verdade, isso é fato. Irineu, putz, que gostoso. Vamos ouvir o rap gostoso. Eu não Irineu? tenho aqui ainda, Fernanda Palhares, mas eu queria fazer uma outra pergunta pro Irineu. Ô, Irineu, você tá planejando lançar o Pense Pequeno, Sonhe Grande, é isso? Esse tem sido o meu trabalho, meus argumentos há 5 anos já. É pensar pequeno, né? Eu tinha montado já uma empresa, assim, em 2010, que foi essa virada. Eu já tinha esse lema do Pense Pequeno. E isso só vem reforçando. Então, primeiro eu falava de pequenas escolhas, que é justamente de valores. E aí vou elaborando, e agora o meu mote de argumentação é o Pense Pequeno, Sonhe Grande. O princípio ativo do autoengajamento. Por quê? Tudo parte dessas coisas que a gente estava falando aqui, de valores. Sim. A gente vem de modelos de mundo, modelos de desenvolvimento, de evolução da humanidade, de grandes estruturas, né? Tem aquela parte primitiva, depois chegou a era industrial, Estado e indústria, ficou grandes organizações, grandes estruturas de poder, grandes organizações, onde a gente foi robotizado, onde a gente entra pelas funcionalidades que a gente dá. A indústria grande é isso. Mas a natureza nunca foi assim. A natureza parte do mínimo, que é um princípio ativo de um remédio, né? Ou de uma doença, né? Ele se dá por contágio. Hoje o mundo mudou de um jeito
que independentemente das estruturas do século XIX, onde se criaram esses partidos, os modelos ideológicos, baseados na propriedade ou contra a propriedade, eles estão ruindo por quê? Porque não é mais propriedade, nós não somos mais propriedade. A propriedade já não interessa mais, o que interessa para a gente é o benefício. Então nós voltamos ao nosso valor, nosso princípio ativo, como se a gente for pegar da biologia. Mas o princípio ativo é essa conexão. Por que eu me conecto com as pessoas? Por causa de algum valor. A minha mãe me ensinou o principal princípio ativo para eu ter amigos, para que as pessoas confiem em mim. Se eu não tivesse esse princípio ativo da honestidade, aquilo que minha mãe me deu, que a sua mãe te deu, você não teria amigos, você não seria convidado a trabalhar, você não tomaria dinheiro emprestado sem saber quando você vai pagar. A pessoa sabe que você tem aquele princípio ativo e que você vai honrar aquilo. Então isso se dá por um contágio. Então essa nossa rede, ela é ampliada por causa dos amigos que você faz. E esses amigos que você faz, por causa desse princípio, te levam para outras redes e outras redes. Então, elevando para uma escala, né, exponencial, que é o mundo que a gente está vivendo, nós vivemos um mundo que compartilhado, de economia compartilhada. Sim. Economia solidária. Nós vivemos um mundo colaborativo. Então, hoje nós estamos dentro de redes onde a gente é aceito ou excluído de acordo com os nossos princípios. E se você, como pessoa, como identidade, está numa rede, você tem que pensar que aquilo que você faz também tem que ter valor. Então, se você vai aplicar isso para o seu trabalho, a sua empresa tem que estar conectada a redes. Aí, ela, através de contágio, ela consegue um longo alcance. Sim. Tudo tem o alcance. Então, você não tem mais aquelas organizações estruturadas. Hoje nós estamos trabalhando por um mundo diferente. Isso está trazendo para as pessoas uma grande insegurança. Porque é um mundo de uma grande crise, que é uma grande crise de valores. Dizia o pensador aqui no começo do século passado, o Gramsci, o italiano, dentro de um ideário até de atualizar, vamos Gramsci? dizer, Antônio Gramsci? Antônio Gramsci, de atualizar o marxismo, dizia o seguinte: o que é crise? Crise é quando o velho não morreu e o novo ainda não nasceu. Sim. Então é isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo chegar a quarta revolução industrial, nós estamos vendo o ideário de gente como vocês, de millennials, que já não estão mais ligados em propriedade, estão ligados em benefícios, mas que estão mudando o mundo. Ou estão aproveitando o mundo. Então entenderam que o principal é estar conectado em rede. E você não está dentro de grandes estruturas. Você não é um autônomo porque você está conectado. O autônomo é uma pessoa que é um autômato, né? Então você não é um autônomo, não, você está conectado. Você é uma pequena partícula de uma grande rede. Micro, né? Uma micropartícula. Uma micro, mas você está em tudo. Então o pense pequeno é o seguinte: pense pequeno, mas pense esse princípio que você traduz isso para todas as coisas que você vai fazer e você vai ter, né, um grande alcance. Seja nas suas questões pessoais, seja ao criar um negócio, porque não adianta, nós queremos o benefício, não adianta o grupo, a organização de taxistas controlarem, porque é importante que eles tenham emprego, que eles tenham preservado. Mas, por outro lado, é importante que nós, usuários, tenhamos o melhor benefício, o melhor serviço do jeito mais flexível. Sim. Então não adianta ir contra isso. Não adianta os hotéis irem contra o Airbnb. Porque nós queremos esse benefício, nós queremos essa experiência, nós queremos esse valor. Nós estamos tirando tudo que existia de excesso de valor, de complicação. Não adianta. Se um hotel gasta alguns R$1.000 para colocar um quarto à disposição numa rede Meliá, numa rede outra qualquer, o Airbnb gasta 5 minutos para colocar um novo quarto à disposição. Então, quer dizer, essa estrutura de contágio, em pouco tempo, dominou o mundo. E é tudo de gente pequena, mas está dentro de um grande sistema. São todos aplicativos. E aí, né, essa grande organização, e agora o que eu faço? Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que o pequeno engole o grande. É isso aqui, por causa do modelo. Por causa desse exatamente, negócio. por causa de desse aplicativo. negócio dos aplicativos. E isso agora não é mais uma coisa que você compra, é uma coisa que já está
você já não percebe mais, você já quer, a criança já nasce com isso. Mas isso daqui hoje faz parte. Se você não tiver isso daqui, você está fora do mundo. Então, você está conectado, você está fora, vendo. né? Como é que você vai lidar, o que é importante para você nisso, eu não sei. Né? Vai depender de cada um. Mas é importante saber que a indústria e todas as grandes estruturas, né, estão conectadas, vão dançar, porque isso nós vamos ter uma necessidade de empreendedorismo pessoal muito forte. Nós vamos ter que ter flexibilidade para isso, para pensar um mundo que não é tão seguro assim, não tem CLT, não tem essas coisas. Desculpa, Irineu, que chegou mensagem, tá chegando mensagem pra você aqui. Que ó. ótimo! A Roberta de São Paulo, vovô Irineu, pô, que sacanagem, manda um beijo pra neta. Ah, é sua neta, é isso? A Isha, você a tá me Isha que está te ouvindo. Oi, Aisha. A Aisha é uma comunicadora, é uma cantora, é uma roqueira que tem lá, é a filha da Roberta. Roberta é minha filha, a Roberta é radialista também. Eu sei. Fez também o curso como vocês. Legal. Fez curso como todos nós. Tá aí também na batalha, né? É o que? Tá lá com a gente também na Positiva, faz parte ali da estrutura, da direção, ou das seja, dívidas, o vírus de tudo. entrou, o vírus tá entrou lá, na corrente sanguínea. Então, bom dia para vocês aí. Beijo, Aisha. E pro Alaor também, viu, Irineu? Que ele fala, viu como eu tinha razão que ele é um mestre? Se eu também sou locutor, muito eu devo a ele. Irineu, poderia falar o texto em que ele diz que subiu no ombro de gigantes? Esse texto abre a alma dele com toda a sua grandeza e humildade. E também chegou outra aqui, que eu acho que é dele também, do Alaor, que ele pede pra você contar a história do Davi Camelô. Aí, olha, Irineu, eu não nós conheço. Vamos ter que fazer uma segunda edição. Eu acho que a gente vai precisar de outro programa, viu? Não, na verdade, se eu fosse contar uma história, Laura, eu não contaria do Davi Camelô, não. O Davi Camelô é um cara... é o David Coitado. Camelô, é um cara do Rio de Janeiro, que tinha lá uma barraca De doces? de doces, né? Ah, eu conheço a história. E aí um dia o Boechat, que estava no Rio de Janeiro ainda, nem estava em São Paulo, passou, viu que ele fazia algumas graças lá, que abordava as pessoas com um sorriso na rua e tal, e enfim, conseguiu dar uma notoriedade para o jeito eficiente dele. O Camelô é um cara muito simples, um jeito muito eficiente dele abordar as pessoas e conseguir vender, e o negócio dele começou a crescer. Quando o Boechat falou aquilo, foi lá saber, é um cara que se divertia trabalhando, vendendo os doces dele, daí ele começou a fazer palestra, ficou rico. Mas enfim, não Deixou é de ser camelô. mas aí ele se tornou um personagem, então, uma história muito bacana de quem trabalha, fez sucesso, e como tinha essa necessidade das empresas buscar gente que faz acontecer do nada, ele fez uma série de muitas palestras, mas não sei, André, eu trouxe ele para fazer palestra comigo alguns anos atrás, mas faz tempo que eu não vejo. É que nem aquela história do pipoqueiro, lembra? Sim, Também. com Tá certeza. cheio de personagens agora sim, aí, né? Desse jeito. de gente que... A pessoa agora tá assim também, tá uma coisa absurda. Todos vocês aqui, eu sei que vocês têm histórias de sucesso e de superação. Agora a pessoa faz um sucesso assim que lá, já vira um livro, já vira uma coisa, já tá fazendo palestra e acha que vai ensinar Irineu, as outras pessoas. Tem uns moleques lançando um livro com 19, 20 anos. Biografia ainda, né? Pô, Como Justin pode Bieber, isso? 12 anos, minha biografia. Peraí, você nem começou ainda? Eu comecei Pra ontem. contar as fraldas. Tudo bem que com 12 anos tá mais Acabou. ricos que todos nós, mas pô, isso não é uma biografia ainda. Isso aí, vamos... Olha Biografia, fase embrião. Muito Comecei bem. ontem. Comecei ontem. Muito bem, você ouvinte do Tribo Urbana, hoje nós recebemos Como assim, o Leandro grande Gaia? mestre Irineu Toledo, que foi uma verdadeira aula. Estou arrepiado, Irineu. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E, pô, você vai ter que voltar aqui outro dia, Irineu. Tá, eu posso contar Não uma tem história jeito. do Insight, só Por de favor. inspiração aqui, para Lógico. encerrar? Para não dizer, a gente falou tanto do Insight. Sim, Depois, se você puder tocar aí o Tudo Passa, é o rap intervalinho eu vou pegar. É o rap Vou da pegar. transitoriedade. Pode deixar. Que para ensinar pra gente, lembrar a gente que não tem um dia em cima, outro dia embaixo, há uma sucessão de sobe e desce, perde, ganha. A vida é assim, alegria, tristeza, dia e noite, perde, ganha, sobe, desce. Então tudo Eu gostaria tudo de ficar lá em muda, cima. tudo passa, mas tudo passa, a gente não está na mesma posição sempre. Então esse é o da transitoriedade. Mas eu quero contar uma das histórias que eu mais gosto do Insight. Mesmo sem a trilha, com a trilha eu deitava em cima, mas Coloca uma trilha. havia pra um ele. cara chamado Ali Rafed. Esse cara vivia no Irã, né, no Oriente Médio ali. No Irã tinha uma terra pequena, um pequeno sítio, onde ele criava alguns camelos e cabritas, que é o que tem ali. Tinha lá as suas coisas, tinha mulher e filho, né? Ele estava tranquilo e ele falava: se
Um homem tem o seu cabrito, o seu camelo, tem a família, mulher e filho. É um homem rico, o que mais ele pode querer do mundo? Não precisa de nada. É um homem feliz e assim ele viveu durante muito tempo feliz com aquilo que ele tinha. Um dia ele recebe a visita de um sacerdote na sua peregrinação por ali. E o sacerdote comenta com ele sobre diamantes. Ele nunca tinha ouvido falar de diamantes. E aí ali pergunta, mas diamantes? Mas o que são diamantes? Que pedras são essas? E aí o sacerdote dizia, essas diamantes são pedras que brilham como 1000 sóis. Não existe coisa mais maravilhosa e valiosa no mundo. Mas onde? Como é que eu encontro diamantes? Onde é que eu vou ter diamantes? Diamantes você pode encontrar em riachos, normalmente em lugares altos, riachos que tenham pedras. Em qualquer lugar você pode encontrar diamantes. Aquilo perturbou a vida do Ali Hafed. Ele só pensava em diamantes. Daí ele descobriu que tudo aquilo que ele possuía não valia nada. E aí ele ficou obcecado pela ideia de ter diamantes. Até que ele achou, bom, se tem como encontrar em riachos, eu vou dedicar a minha vida a buscar isso daí e dar uma grande condição para a minha família. Nisso ele vendeu a terra dele, confiou a família a um parente vizinho e saiu na sua busca para voltar depois. E nunca mais voltou. Dizem que ele, depois da sua frustração e não encontrar nada, nem voltou para casa e se lançou ao mar da Espanha, depois de muita peregrinação, e não voltou mais. O lugar onde ele vivia, a pessoa que comprou a terra dele, um dia recebeu também a visita do mesmo sacerdote. Ali, ao pé da lareira, naquela noite, o sacerdote percebeu que tinha uma lasca numa pedra em cima da lareira que brilhava. Falou, o que é isso? Isso é um diamante. E aquela pessoa nem sabia, uma pessoa assim, mas um diamante numa pedra grande. Onde você encontrou isso? Eu encontrei aqui no riacho, onde eu levo a cabrita e o camelo para beber água. E aí eles foram para o riacho e ali estava, naquele lugar, a mina de Golconda. A maior mina de diamantes do mundo. De onde saiu o maior diamante, o diamante Koh-i-Noor e o diamante Orlov da coroa russa. Nossa. Portanto, a riqueza que a gente procura está muito próxima. Você precisa se lançar à investigação desse insondável mundo pequeno, dentro de você, perto de você. Esse é o Pense Pequeno. Esta é a riqueza que você tem acesso e aqui que está tudo o que você procura. Às vezes você sai da sua riqueza para buscar algo que você jamais vai encontrar. Essa é a história do Ali Hafed, que é uma das histórias do primeiro livro Insight. Fernanda Palhares. Do Daniel de Carvalho Luz. Tem. Fantástico. Eu não quero terminar. Não dá, né? Eu não quero terminar. Irineu Toledo, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. Eu queria saber como faz para encontrar você, suas redes sociais, contatos. Para quem não sabe, também a gente falou, você é mestre de cerimônia, quiser te contratar. Bom, eu tô mestre de cerimônias, eu estou mestre de cerimônias, eu estou locutor de publicidade, eu estou palestrante, eu estou radialista e gosto muito de encontrar... Eu estou, né? Muito boa. Gosto muito de encontrar pessoas como vocês. Parabéns a vocês por esse trabalho, que vocês continuem tendo grandes motivos aí para continuarem a enriquecer a vida das pessoas com aquilo que vocês sentem, com aquilo que vocês pensam, com aquilo que vocês analisam e saibam elaborar aí todos os conflitos que existem no entorno, porque a comunicação tem que ser conciliadora. A proposta da comunicação é o diálogo. É desta forma que a gente vai construir. Pode ter certeza absoluta que a sua presença aqui hoje foi um marco na carreira de todos nós aqui e vai fazer com certeza a gente seguir adiante com mais força, com mais ímpeto, com mais garra. Parabéns. Ô, Irineu, você volta aqui? Feliz, muito feliz com esse convite. Volta qualquer dia desse pra gente conversar mais? Só me chamar que eu não posso ver o microfone que eu saio falando. E as suas redes sociais, por gentileza? Irineu Toledo, tá lá o meu perfil. Também tem o Irineu de Toledo, que é a minha página. Então, tem a radiopositiva.net, tem o primeiro programa, que agora a gente vai dar uma organizada nisso, juntar tudo, porque senão fica tudo disperso. Mas é isso aí. É Irineu Toledo, tô lá no Facebook com o Irineu de Toledo, com o Irineu Toledo no perfil. E é só procurar o meu contato, o meu telefone aqui com o pessoal da Rádio Web Conectados, que eles me acham também, para que qualquer
isso aí. Trabalho assim mais sensual, tá bom? Irineu, muito obrigado. Vai bombar com trabalhos, né, sensuais. Porque ele é um charme, viu, gente? Muito bem, senhor. A gente já volta já, são 11h40, Irineu. Um grande abraço, muito obrigado. Irineu, abraço. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com a programação da Rádio Web Conectados. Agora são 11h48. Para quem não sabe, tivemos em nossos estúdios da Rádio Conectados hoje o Irineu Toledo, que foi uma verdadeira aula, uma palestra ao vivo aqui para você. Não tem importância. Vamos voltar. Claro que tem importância. Eu estava preocupado com a Fernanda, que não chegou ali. Está lá, Fernanda? Tudo bem aí? Eu estava lá com o Irineu Toledo, tomando um cafezinho, porque eu não sou obrigada a encerrar a entrevista. Claro. A gente encerrou no ar, mas continuamos com ela. Vamos chamar a Fernanda Prevedelo? Fernanda Prevedelo, direto de Curitiba. Alô, Prevedelo. Já estou aqui. Bom já dia, tá aí de Fê. prontidão. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bom, pessoal? Oi, Fê, jóia. tudo bom? Pessoal, hoje eu vim com dicas para criançada para aproveitar as férias. Oba! E Fernanda, você vai curtir a última que eu vou dar. Oba! Eu adorei a do final de semana, a história da cerveja verde. Pena que eu só pude curtir pela internet, né? Sim, o evento foi super legal. Na verdade, eu esqueci de comentar que o dia de São Patrício ele foi fora de época, foi uma festa só para inverno. Porque a verdadeira festa de São Patrício acontece, acho que no dia 17 de março, né? Ah, entendi. Mas foi super joia, porque a banda foi uma banda celta, tocou até o tema de Game of Thrones no então, palco. Eu foi vi! demais. Você colocou uma palhinha lá na internet, no Facebook, né? Você colocou uma palhinha pra nós e me deixou com muita inveja daquela cerveja verde. Fiquei babando. O gosto é o mesmo, viu? Eu pensei que fosse ter algum toque de menta, alguma coisa assim, mas o gosto do chopp foi o mesmo. Ainda bem, né, Fê? Porque ninguém merece, né? Já pensou? Cerveja com menta? Eu acho que não ia ser legal, hein? Tem cerveja com vinho. É. Falar de cerveja de vinho? Eu sou tradicional, sabia? Eu prefiro a cerveja. Né? Naquele tipo aquelas pessoas que fazem pizza de estrogonofe. Não Nossa. Não curto. É 4 queijos, Fê. É 4 queijos com cerveja. E pronto, tá? Muito boa escolha. Nossa, já temos um lugar para ir, então, para você comer quando vier me visitar. Ótimo, e eu vou. Pode ter certeza absoluta. E qual é a dica de hoje, Fê? Vamos às dicas, então. Eu tenho dicas de parques, e bosques que você pode conhecer e visitar. A maioria são passeios gratuitos, mas o interessante é o quê? Aqui em Curitiba tem um sistema muito bacana de interligação entre os parques. Conforme você pode andar de bicicleta, fazer um Cooper, uma corrida, ele vai passando por trechos de bairros. Só que esses parques, a ciclovia, vão se interligando. Então você pode passar por vários parques nessa ciclovia, sem precisar sair da trajetória do seu passeio. Que coisa interessante, Fê. Seria como, por exemplo, interligar o Ibirapuera ao Parque Vila Lobos aqui em São Paulo? Seria isso? Exato. Puxa, isso mesmo. Que interessante. A primeira dica de parque que eu vou dar é o parque chamado Passeio Público. Ele é um parque antigo, ele é bem tradicional. E o bacana dele é que tem um zoológico, um mini zoológico lá dentro, que tem muita diversidade de pássaros e também de algumas plantas. Então tem playground, é um lugar assim, bem tranquilo. Apesar de tranquilo, fica numa região ali bem de shopping, de ruas centrais, de comércio, enfim. Esse parque fica na rua Carlos Cavalcante, que tem um funcionamento de terça a domingo das 6 às 20 horas, tá? É gratuito, horário, como todo parque, enfim, básico. O zoológico também, a parte do zoológico também é gratuita, então você passando lá, tá livre. Perfeito. A outra dica, óbvio que tinha que ter, que é o Jardim Botânico, né? Que é aquele parque maravilhoso. Sim, que eu vi por fotos, né, Fê? E na verdade, assim, eu tô começando a ficar irritada, Fê. Eu preciso correr pra Curitiba, né? Eu preciso dar uma corridinha em Curitiba pra ver tudo isso que você posta, né? Pois é, e tem que aproveitar o frio também, porque senão não adianta vir pra Curitiba e não passar chuva e passar frio. Tem que fazer isso. É isso aí. Então, o Jardim Botânico tem aquela famosa estufa com 3 abóbadas e tal. Mas o bacana 3 o quê, dele... Fê? Oi? 3 o quê? Abóbadas. Que é são isso? tipo cúpulas que ficam em cima da estufa. Desculpa pela minha ignorância. Eu ia falar, mas eu preferi deixar a Fernanda falar, né? Então, é outra dica bem legal. O horário de funcionamento do Jardim Botânico é de segunda a domingo, das 6 às 20 horas também.
A outra dica é o Parque Tanguá, que tem uma queda de uma cachoeira bem legal ali, é para quem gosta de esportes radicais, natureza, passar algum perrengue nas caminhadas também, que tem umas trilhas ali bem difíceis de serem feitas, mas tem ciclovia também. Esse eu prefiro ver por foto, viu, Fê? Também. Eu também sou do mesmo time, então. Eu prefiro ver por foto, exato. Fê. Sou radical ao extremo, prefiro ver por foto. Eu não vou para nenhum tipo de lugar que eu tenho que usar repelente, pelo amor de Deus. Não, eu prefiro ver por foto, viu, Fê? Eu sou radical ao extremo nesse ponto. Então. E o legal é que dessa cachoeira, ela é a nascente do rio Barigui, que também tem um parque chamado Barigui, que é o que eu vou falar em seguida. O Parque Barigui é um dos mais famosos aqui de Curitiba. Inclusive, ele é bem conhecido pelas capivaras que tem ali nos campos. Eu adoro capivara, Fê. Eu acho tudo de bom. Tem capivara, tem um lago linda. com patinho, tem equipamento de ginástica, tem feira de adoção aos finais de semana com cachorrinhos lindos e fofinhos e maravilhosos. Puxa, que delícia! Eu também Mas também adoro tem cachorro. coisa radical no Parque Barigui. Tem passeio de helicóptero. Uau! Olha, Isso eu barato. gosto, Fê. Isso eu acho que me representa. Exato, você pode fazer um passeio básico de helicóptero pelas redondezas por R$90. Nossa! Nossa. E também tem estação, tem o Museu do Automóvel, tem Estação Maria Fumaça, tem uma área de eventos ali. Acho que semana retrasada aconteceu a feira de malhas e tecidos, foi super joia. Então, o Parque Barigui também é uma saída muito legal para você fazer com os filhos, e tem uma região ali de uma pista de lazer também bem grande. E o legal é que tem duas, uma para corrida e ciclismo e outra só para caminhada. Poxa. Então não precisa a gente ficar se atropelando. Eu já fui lá, é bem legal. Que ótimo. Pelo que você está me dizendo aí, Fê, essas 3 dicas que você passou aí, ou seja, preenche a semana, né? Da pessoa que está de férias com a criançada, né? Exatamente. Quem gosta de coisas mais típicas, tradicionais, como eu havia comentado na semana passada, e teve lá o evento da festa italiana, inclusive teve a missa feita em italiano, foi a coisa mais linda. Agora a gente vai também falar um pouco das tradições polonesas e alemãs. Ô, Fê, eu acho que a gente vai ter que deixar essa tradição pra semana que vem, que nós estamos em cima do nosso horário, porque a gente então estendeu deixa eu só falar um o pouquinho. último, que é a dica pra você. Ótimo, vamos lá. Que é para levar as crianças comerem doce, que chama a Casa da Bruxa. Delícia! Por que você falou que é isso? Eu não Fê? entendi, Fê, eu não tô entendendo. A Casa da Bruxa, por que a dica é pra mim? Eu não entendi. Porque você é toda mística, Sacanagem. você é toda cheia dos esoterismos, né? Entendi. Não, tudo bem. Pode colocar a vassoura na minha mão. Eu topo. Então, a Casa da Bruxa é uma casa super fofa, uma mistura de Willy Wonka com dedos de mel do Harry Potter. E tem 2 endereços, uma no centro e uma no bairro do Batel. Mais informações você pode acessar lá acasadabruxa.com.br. Eu tô louca pra ir lá, e hoje tem evento principal dos Minions. Vão visitar a Casa da Bruxa das 16 às 18 horas. Opa, Animadaça. manda as fotos. Você vai lá, Fê? Não vou. A tarde é ruim de ir. Imagino. Não, mas tranquilo, Fê. Aí, a semana que vem, você traz essas outras dicas que ficaram faltando e vê se você consegue mandar fotos dos eventos. Semana que vem não tem a programa. semana que vem a gente não tem. A gente vai estar de férias, Fê. Só na Oba. outra semana, dia 28. Oba. A gente vai estar Então de aproveita férias. as férias e vem pra cá. A gente vai retorna agora no dia 28, Fê. Mas um super beijo pra você, obrigado pelas dicas. E dia 28 estamos de volta. Um beijo pra vocês, um beijo pra audiência e até o mês que vem, então. Até o mês que... Tchau, até o dia 28. Tchau pra Videla. Beijo, Um beijo. Fê. Beijo, tchau. Tá aí, muito bem, Fernanda Palhares. Acho que tá na hora de a gente ir embora. Eu não queria ir, né? Mas assim, você tá me obrigando, né? Você vai fechar o microfone, eu não tenho saída. Fernanda Palhares, então, portanto, semana que vem não temos programa, Não certo? temos programa, vai ser uma mini reprise. recesso Isso, um mini recesso. E dia 28 estamos de volta com... com uma banda que a Cris não me passou o nome ainda. Então, Uma banda misteriosa. É uma banda misteriosa, ela não passou o nome ainda. Ou seja, banda misteriosa, vocês vão estar aqui no dia 28. E tribo, fiquem atentos pra saber qual é o mistério dessa banda. Tchan, 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 tchan. confere a entrevista do Irineu Toledo mais tarde nas nossas redes sociais, no Facebook ou no YouTube, e vai estar tudo lá. Cris Mauro, muito obrigado por hoje. Obrigada, Lê. Obrigada, Fê. Beijão pro Irineu Irineu. Toledo que tá aqui. A gente vai continuar nosso papo Tá nervosa, Irineu. fora do ar.
Fernanda Palhares, tribo. Um beijo, até semana que vem. Até a outra semana. Até dia 28. Beijo, Leandro. tchau. Beijo, tribo. Tchau. Você ouviu o Tribo Urbana, com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana. Veio até mim